TV Portugal. Todo mundo português. Portugal Local, com Reginaldo Rodrigues de Almeida. Como é a vida? Imperdível para quem venha passar aqui. Na qualidade político, que sensibilidade tem para o facto de muitos afirmarem que as indústrias culturais são normalmente despesistas e são normalmente pesadas para as autarquias, mas também, pelo que vimos, podem ser geradoras de nós aqui temos uma abordagem um bocadinho diferente, ou seja, preferimos, estamos a apostar nas indústrias criativas, enfim, que engloba parte da indústria cultural. E aqui é termos uma perspectiva de Richard Florida, enfim, que é um pensador do ponto de vista do desenvolvimento das cidades, dizia que as cidades que mais se desenvolvem, e nós aqui em Cascais continuamos a querer ser vila, não queremos ser cidade, enfim, é uma aposta convicta da realidade local, mas como dizia Richard Florida, dizia que as cidades que mais se desenvolveram foram aquelas que tiveram capacidade para captar, fixar e desenvolver talento, tecnologia e tolerância. Nós aqui fizemos TTT, uma adaptação dos 3 T's, porque não queríamos ir para a outra teoria que era dos 3 P's, que era people, portanto massificar tudo o que Cascais não quer. Então fizemos uma adaptação dos 3 T's do Richard Florida para os 3 C's, usando aqui o C, que também é o C de Cascais. Então estamos nós em crer que a nossa capacidade de desenvolvimento passa por captarmos, fixarmos e desenvolvermos conhecimento, competência e criatividade. E portanto isto é uma atitude que se tenta também transmitir para a própria sociedade de Cascais, para os cascalenses, e estamos nisso a fazer uma aposta fortíssima, daí também a componente do cinema, e a componente do design, e a componente da moda, para além depois da componente de pintura, de música, de escultura. Por falar em marketing de cidades, Cascais tem uma forte componente internacional. De Biarritz a Gaza, várias são as nominações, redes temáticas internacionais em que participa. Mas quais são, objetivamente, o retorno que parcerias dessa natureza trazem a Cascais? São pouco. Nós estamos a alterar um pouco a filosofia, porque houve uma altura que estava muito em moda fazer as nominações. Nós preferimos fazer projetos comuns, projetos conjuntos, em que possam ser executados e possam ser medidos. E nesse sentido temos tido uma forte colaboração, por exemplo, numa das mais recentes, foi com Campinas, no Brasil. Que é uma cidade que tem, enfim, aqui em Portugal é muito pouco conhecida, mas tem uma projeção enorme. Isto tem um desenvolvimento económico e social fortíssimo, e estamos com o centro de investigação deles e de criação de empresas e de tecnologia também juntos com a nossa DNA Cascais. E aí consegue-se medir, ao ponto também de fazermos na outra componente, com a cidade da Praia em Cabo Verde. E, portanto, mas são projetos muito concretos em que é possível medir. Portanto, fica uma germinação que fica apenas... Estéril, só no papel, claro. Uma relação de amizade, mas que não passa disso, e muitas das vezes se perde com a própria alteração dos atores políticos que em cada momento estão em funções numa ou noutra cidade. Dr. Carlos Carreiras, uma área sempre sensível é a área da educação, do ensino. Quanto ao Parque Escolar do Concelho, estamos a fazer um grande investimento. Avaliação tem neste momento? Não está completo. Nós estamos, só para ter uma ideia, estamos neste momento com 5 escolas em construção, um investimento fortíssimo por parte da Câmara Municipal de Cascais, parte também feita com o apoio do Governo Central, mas eu diria que de uma forma global estamos acima da média nacional. Estes 5 que estamos a investir, ficarão ainda mais 3 intervenções por fazer, mas os nossos alunos estão de facto com condições que eu diria, nunca são as ideais, claro, nesta matéria, evidente. Mas com condições excepcionais, com uma preocupação, que é levar também a própria cidadania e o exercício cívico para dentro da escola. Isso começa não só pela forma como se comunica com os alunos, mas neste caso, para a autarquia, por exemplo, ter a preocupação de ter os espaços verdes dentro da escola também, eles arranjados, para que depois possa haver respeito também quando saem da própria escola e, portanto, entram no espaço público normal, de induzir, portanto, há pouco eu falava do empreendedorismo, os nossos alunos de 10º, 11º e 12º têm aulas de empreendedorismo durante o ano, e portanto dar-lhes aqui também outros conteúdos para além do aspecto meramente físico. Formando homens e mulheres muito mais do que alunos puros e duros, não é, no fundo. São-lhe reconhecidas, enquanto homem, para além das funções que exerce Presidente da Câmara, grandes vocações no ensino superior e, aliás, tem de alguma forma dinamizado projetos que podem assumir a designação da Universidade da Lusofonia ou até a Universidade do Atlântico Norte. Acha que Cascais, pela sua posição geográfica, poderá um dia vir a ser um quartel-general de uma iniciativa dessa natureza? Eu tenho para mim que nós, neste momento, enfim, menos feliz da nossa história,
nós estamos à beira de passar o terceiro maior momento da história universal portuguesa. Se considerarmos o primeiro e o segundo, a fundação do país e os descobrimentos. Ou seja, nós dentro de 2 anos, as Nações Unidas decidirão sobre as nossas pretensões da extensão da plataforma continental. Só para se ter uma ideia, Portugal fica do tamanho da Índia, que sempre foi um problema de massa crítica, de sermos um tal país pequeno, foi preciso sair de Portugal para fazer os descobrimentos. Para a Europa, de frente para o mar. Para o mar. Portanto, eu sou muito mais um cidadão atlântico, oceânico, se quisermos, do que propriamente europeu. Somos europeus, eu sinto-me europeu, mas o nosso futuro está como esteve o nosso passado, virado para o mar. E se juntarmos a isso, a este património que é o mar, nas componentes de ordem cultural, mas também nas componentes da própria fauna e muito especialmente nas componentes da geologia, mas se juntarmos a estes patrimónios do mar, o património da língua, e fazendo uma análise que fiz quando tive a oportunidade, exatamente em Campinas, no agosto do ano passado, fazer lá enfim, fui convidado para lá integrar uma grande seminário brasileiro, e dizia-lhe, se nós somarmos quem fala a língua portuguesa, se virmos a extensão territorial, o PIB e o número de pessoas, leia-se o número de consumidores, e se a isso juntarmos aqueles que falam espanhol, porque nós entendemos bem o espanhol, os espanhóis é que têm alguma dificuldade às vezes, nos entendermos a nós estamos a falar numa das maiores comunidades mundiais, ou seja, estamos a falar num dos maiores mercados mundiais. E, portanto, aqui jogando com a nossa vocação marítima e com o nosso património da língua portuguesa, nós, de facto, só podemos ser um povo muito rico para estar a desperdiçar, como temos desperdiçado agora nos últimos anos, estes 2 grandes patrimónios. E, portanto, eu estou convicto de que muito do futuro de Portugal passa pela capacidade que nós tivermos de desenvolver estes 2 grandes patrimónios. TV Portugal. Todo mundo português. Portugal Local, com Reginaldo Rodrigues de Almeida.